Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula de história e na nossa aula de hoje nós vamos abordar uma temática muito importante, muito pertinente para que nós possamos compreender mais sobre a nossa história, sobre a formação também de muitos elementos culturais, sobre como se deu aí o processo de independência do nosso país, exatamente. Lembrando que nós já estudamos quando os portugueses aqui chegaram, quem já aqui viviam, que eram os indígenas, como foi a relação entre esses povos, depois Portugal dominando, explorando o território brasileiro. Portugal, a partir de 1530, começa a colonizar o nosso território e a fazer uma série de coisas no sentido mesmo de controlar, de explorar. A gente viu, primeiro, antes mesmo da colonização, exploraram o pau-brasil, depois começaram com a cana, depois, primeiro foi cultivada, a cana-de-açúcar, trouxeram os escravos africanos para trabalhar nessas terras, dando início a essa mistura de povos, de culturas, o europeu, o indígena e o africano. Com isso, também eles foram configurando aí a sociedade colonial brasileira, fazendo com essa mistura de raças. A gente viu todo o processo do Brasil colonial, depois a passagem do café, da mineração, a gente viu a expansão da colonização, vimos tudo isso. E a gente viu também que tiveram várias revoltas coloniais, estudamos todas elas, as motivações. Vimos também duas que foram conflitos, revoltas, que já tinham mais um caráter mesmo separatista. Pela primeira vez já pensava-se em separar Brasil de Portugal, que foi a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Pois bem, esse fato que nós vamos abordar, depois de recapitular tudo isso, é um fato importantíssimo na nossa história. 1808, este ano, ele é marcante na história do nosso país. Vocês estão vendo aí esse ano, que inclusive tem um livro muito bom do Laurentino Gomes, onde ele aborda toda essa temática. O Laurentino, embora ele seja, não é historiador, e sim jornalista, mas ele aborda todos esses fatos históricos de uma maneira bem interessante e que prende a atenção também do leitor. Inclusive, ele foi um dos livros mais vendidos na época do lançamento, e ainda hoje é um livro que tem muita saída por tratar esse fato de uma forma mais leve, mais assim, que chame a prenda mesmo a atenção. Até por ele ser jornalista, ele conseguiu esse fato. Pois bem, esse fato que eu estou falando é é a chegada da família real ao nosso país. Família real, a corte chega ao Brasil. A gente vê aí esse navio mostrando essa chegada, no caso, simbolizando essa chegada da família real ao território brasileiro. Aí você pergunta, como assim a família real portuguesa? O Brasil era uma colônia. Portugal era a metrópole, então eles viviam lá em Portugal. Como é que essa família real vem parar no Brasil? Numa colônia, numa simples colônia, na América do Sul, cheio de selvagens, como eles mesmos diziam, com muita mata, nada desenvolvido. O Brasil parecia mais, vamos dizer assim, uma fazenda do que uma um grande país, não tinha essas grandes cidades ainda, tudo era muito simples, tudo era muito precário. Laurentino Gomes, inclusive, narra isso no livro dele, 1808, falando que por aqui viviam no meio da rua galinhas, cavalos, bois, parecia mesmo como se fosse uma cidadezinha do interior, bem no interior do Brasil, onde não tinha esse desenvolvimento todo, muito rural mesmo, era assim nas maiores cidades do Brasil até então. Então, Dom João vem para o Brasil. Por quê? Dom João era o príncipe regente. Por que ele vem? Tem algum motivo dele deixar todo o luxo, toda a pompa lá da vida na corte em Portugal para vir aqui para o Brasil, não é? Exatamente isso.
O motivo foi porque vocês estudaram que o Napoleão Bonaparte havia chegado ao poder, não é isso? Napoleão Bonaparte chegou ao poder na França. E Napoleão Bonaparte tinha como grande assim, desejo transformar a França na principal potência econômica mundial. Para isso, ele tinha que destronar quem? Quem era a principal potência econômica mundial? Vocês também sabem, já estudaram. Estudaram a Revolução Industrial e viram que a Inglaterra foi o primeiro país a investir na Revolução e foi o país a acumular mais capitais. Então, a Inglaterra era a principal potência. O que é que Napoleão tinha que fazer, então? Desbancar a Inglaterra. O que é que o Napoleão faz, então? Fecha os portos de Portugal ao comércio com a Inglaterra. Em outras palavras, proíbe que Portugal comercializasse com a Inglaterra. Por quê? Porque ele queria prejudicar mesmo os negócios ingleses. Só que Portugal, ele tinha uma aliança com a Inglaterra. Ele tinha, inclusive, acordos. Ele já, vamos dizer assim, devia favores para a Inglaterra. Então, ele não obedeceu essa ordem de Napoleão Bonaparte. Por causa disso, Napoleão Bonaparte falou o seguinte: eu vou invadir Portugal, já que vocês não respeitam o bloqueio continental que eu determinei. O bloqueio continental era a proibição de qualquer nação da Europa de comercializar com a Inglaterra, só que Portugal não respeitou esse bloqueio e continuava comercializando. Diante da ameaça de invadir Portugal, o que é que você faz? Será que você faria vendo seu inimigo ameaçar ali? Será que você vai enfrentar? Você tem a possibilidade de enfrentar ou de correr? O que é que Dom João fez? Dom João correu. Quer dizer, isso é um pouco, assim, até contraditório na história. Tem muitos historiadores que afirmam que foi uma fuga da família real, mas alguns já há pesquisas mostrando que já foi uma estratégia. Lembram que eu falei que nós estamos, inclusive, que a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana já desejavam a separação do Brasil de Portugal? Então, muitos historiadores já veem essa vinda da família real ao Brasil como uma estratégia de Portugal mantendo o Brasil sob o seu domínio político. Então, mas, embora a gente não saiba realmente o que foi que, se foi mesmo a fuga ou se foi premeditada a vinda para o Brasil, mas o certo é que esse embarque se deu. E esse embarque se deu em 29 de novembro de 1807. Só que eles só chegam ao Brasil em 1808 porque a viagem é muito longa, a travessia é demorada, as embarcações muito rudimentares. Então, vocês estão vendo essa imagem, essa pintura retratando aí o embarque da família real. Não foi um simples embarque, era um embarque muito grandioso, porque toda a família real, muitas pessoas carregando consigo seus objetos pessoais, carregando muita roupa, livros, muitos objetos, artigos de luxo. Então, uma mudança e tanto aí, um verdadeiro evento aí. Pronto, eles vão para a colônia mais próspera, que era o Brasil, então. Eles embarcam rumo ao território brasileiro. Napoleão Bonaparte, ele então invade e começa a dominar Portugal. Com a saída da família real, fica mais fácil ainda para Napoleão Bonaparte conseguir dominar Portugal. Como foi assim, a gente poderia fazer assim, um resumo da viagem mais louca da história do Brasil colonial? A família real portuguesa, sua corte de nobres, servos, empregados domésticos, inclusive uma biblioteca com mais de 60 mil livros, radicaram-se no Brasil entre 1808 e 1821, que foi o período de permanência. 15 mil pessoas. Gente, não era pouca coisa, não era pouca bagagem. Então, vocês imaginem todo o alvoroço que causa aqui nessas terras, nas nossas terras. A capital do Reino de Portugal agora iria se estabelecer na cidade do Rio de Janeiro. Gente, não era transferência simplesmente da corte, mas era uma transferência política de toda uma organização, de todo o poder político.
É como, sem comparação, como se o presidente do Brasil fosse agora se mudar para a Argentina. Vamos ver, vamos governar de lá. Então, é toda a mesma administração. Vai ser considerada, inclusive, a inversão metropolitana. Pela primeira e única vez na história, uma colônia passava a sediar uma corte europeia, algo inédito, inclusive que mudou a história do nosso país. Dispensam em alto devido a uma forte tempestade. Eles chegam aqui e vai ser toda uma confusão. Primeiro, eles passam na Bahia, onde as pessoas já avistaram os navios ali da esquadra. A comitiva real só desembarcou às 5 horas da tarde do dia 24, uma grande solenidade. Em Salvador foi assinado o decreto de abertura dos portos às Nações Amigas de Portugal. Esse decreto, inclusive, foi importantíssimo, porque ele basicamente estava rompendo com algo fundamental na relação entre metrópole e colônia, que era o pacto colonial. Lembram que no pacto colonial a colônia só podia comercializar com sua respectiva metrópole, isso mesmo. E agora, com essa assinatura da abertura dos portos às Nações Amigas, agora podiam chegar mercadorias vindas de Nações Amigas, que basicamente era a Inglaterra, né? Poderia ser a decretura de abertura dos portos à Inglaterra, mas deixarei as Nações Amigas. Muito bem. Os colonos recepcionaram a família real com toda a pompa e circunstância, muito animados, até porque, quando fala em corte, até hoje causa um certo encantamento, não é isso? Tanto é que a família real britânica pega todos os holofotes para si, são capas de revista, porque até nos outros países as pessoas ficam muito encantadas. Imagina aqui no Brasil, uma colônia, uma simples colônia. Então, depois que eles permanecem um pouco em Salvador, eles vão rumo à capital, que era então capital do Brasil, vocês lembram? Que havia sido já transferida a capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Eles chegam lá em 8 de março de 1808, desembarcando no cais do Largo da Paz, do Paço, que é a atual Praça 15 de Novembro, no Rio de Janeiro. Esse evento é muito importante. Por quê? Porque eles chegam, começam a se instalar no local onde havia ainda muito pouco desenvolvimento. O Rio de Janeiro parecia como eu falei para vocês, uma grande fazenda. Então, a partir dessa chegada, muita coisa vai mudar no Rio de Janeiro e em todo o Brasil. Eles, né, como eu falei para vocês, param na Bahia. Muitos historiadores, inclusive, ao estudarem esse processo deles serem parados lá na Bahia, apontam isso por conta dos movimentos, inclusive da configuração baiana que havia acontecido lá, que havia muitas pessoas insatisfeitas. Então, funcionou também para dar, digamos assim, uma explicação para aquela população, para tentar mesmo aproximar a população da corte, para que as pessoas não se afastassem de Portugal, mais ou menos isso. Então, as pessoas ficaram muito empolgadas com a chegada da família real ao território brasileiro. Aí nós temos a imagem do Dom João VI e da Dona Carlota Joaquina, uma figura muito falada e inclusive nos livros, nos filmes, a presença dela. Muitos dizem que ela não gostou de ter chegado nessas terras brasileiras, outros já dizem que no fim das contas ela amou estar nessas terras calorosas e receptivas. Inclusive essa imagem aqui faz parte do acervo do Museu Histórico Nacional. A relação de Portugal com o Império Britânico e com os ingleses acabou beneficiando muito o Brasil com essa questão da abertura dos portos, porque embora foi só para Inglaterra, mas era o fim aí basicamente do Pacto Colonial e ampliou a capacidade comercial do Brasil. A relação comercial e cultural que Portugal mantinha com a África gerou
processo de africanização no Brasil, como a gente sabe, as influências, né, africanas no nosso país. Eles chegam ao Rio de Janeiro, como eu falei para vocês, eles mudam tudo no Rio de Janeiro. Mudam muito. Primeiro, as pessoas vão ter que sair das suas casas, porque aquelas casas agora vão abrigar a família real e sua corte. As ruas vão ser calçadas, porque não dá mais para ficar com aquelas ruas todas sem calçamento se a família real estava ali. Muitos órgãos públicos vão ser construídos, vão ser criados, vai ser construída a Casa da Câmara, a cadeia da Fazenda Real, vai ser construído o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, para a corte passear por esse jardim, vai ser construída a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, vai ser construído também o Banco do Brasil, porque precisava ter moeda nesse território feita lá, vai ser modernizado o ensino, com a criação das primeiras escolas de ensino superior, vai ser criado o primeiro jornal impresso a ser publicado no Brasil, que é o Gazeta do Rio de Janeiro, logo em setembro de 1808, logo no ano da chegada da família real, mesmo que ele só publicasse notícias favoráveis ao governo. Como falei para vocês, vai ter abertura de novas estradas, o que vai diminuir também o isolamento entre as províncias. Vai vir a missão artística francesa, com a ideia de espalhar, disseminar o bom gosto musical e artístico na colônia, que no caso, o que eles consideravam um bom gosto era o estilo europeu. A gente vai perceber a influência francesa nas roupas, na arquitetura, nos hábitos e nos costumes da sociedade do Rio de Janeiro. E um fato muito importante, o Brasil vai ser elevado à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves, sendo o Rio de Janeiro a sede oficial da coroa. Era basicamente a transferência mesmo da sede do governo agora para o Rio de Janeiro. Esse fato foi muito importante. Como vocês escutaram aqui, leram os slides, foram muitas transformações. O Brasil não seria mais o mesmo após a chegada da família real. Muitas modernizações, muitas benfeitorias, muitas mudanças culturais também. É o início, que a gente pode dizer, da Revolução Industrial em terras brasileiras, com o fim das velhas proibições da metrópole, com o fim do Pacto Colonial. Então, vai mudar radicalmente. Só que passaram-se muitos anos, né? A corte portuguesa passou muitos anos no Brasil, mas com o fim da guerra, vai ter também fim da guerra entre Portugal e a França, né? Essa questão de Napoleão Bonaparte está sob o comando. Dom João VI vai ser chamado a voltar para Portugal. A gente vai ver que isso acontece em 1821. Mas antes disso, como eu falei para vocês, muitas coisas mudam, como eu falei para vocês, várias melhorias, novas ideologias, muitas obras, muitos pintores vieram para o Brasil. A economia brasileira, ela modificou-se muito com a criação de vários instrumentos que contribuem, inclusive, com a construção de ferrovias, a Fábrica Real de Ipanema, o Jornal Gazeta, a Biblioteca Real, Jardim Botânico, vai ser criado o Museu Real, escolas de cirurgia, o Banco do Brasil vai ser criado. Então, muita coisa vai ser criada, modificada, a Academia das Belas Artes, escolas de medicina. Olha aqui a imagem belíssima de uns locais muito apreciados no Rio de Janeiro, que é o Jardim Botânico. Então, são muitas mudanças e que a gente vai observar nesse território aqui, no Brasil. E com tudo isso, vai se mudar a forma também como Portugal começa a ver o território brasileiro. E até que, após o processo de dominação da Europa, foi por parte do Napoleão Bonaparte, a corte portuguesa vai ser pressionada a voltar
para Portugal. Então, em 1821, Dom João VI retorna para Portugal. Mas o Dom João já sabia do que ele tinha feito aqui em terras brasileiras. Ele sabia que o Brasil nunca mais ia ser aquela simples colônia que era no passado. Então, já temeroso do que poderia acontecer e já também articulando manter-se ali o Brasil sob o seu domínio, ele volta para Portugal porque ele está sendo pressionado a retornar. Mas ele deixa aqui no nosso território o seu filho, o Pedro, que mais tarde vai ser conhecido como Dom Pedro I, o primeiro imperador do Brasil. Então, o que a presença da família real trouxe para o Brasil era o início do processo de independência. A gente viu todas essas transformações que deram ao Brasil ainda mais um fôlego, um gás para lutar pela sua independência. Ok? Então, um beijo e até nossa próxima aula, continuando com esse assunto, já vendo então o que ocorreu depois que o Dom João volta para Portugal. O que acontece aqui no Brasil? O que acontece com Dom Pedro? Até mais, gente.